Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 246. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Se você ainda não segue Mulheres com Fé _oficial, faça isso hoje mesmo no Instagram. Todos os links disponíveis com os nossos recursos de aprendizado estão disponíveis em nossa bio. Também todos os áudios, além do YouTube, estão disponíveis no Spotify. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel, capítulos 23 e 24. Mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso querido Pai, nosso amado Senhor, Consolador, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nosso Pai Celeste, nosso Salvador. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, um dia que temos a oportunidade de lermos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude na leitura de hoje, nos dando entendimento, abrindo os nossos olhos espirituais para entender as Suas promessas, para entender o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, para revelar a Tua Palavra para nós. Remova todas as distrações, que possamos manter o foco no que é mais importante neste momento, que é em Ti, Senhor. Que o nosso relacionamento contigo cresça, que possamos compartilhar tudo o que aprendermos e que esse momento seja muito especial, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 23. As duas irmãs adúlteras. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oholá e sua irmã Oholibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Oholá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã Oholibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oholibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais
promíscua, à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Oholibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos galantes cavaleiros. Eles virão contra você, com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e, enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que foram deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daquele que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor: você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza. Com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os seus próprios seios. Eu o disse, palavra do soberano, o Senhor. Agora sim, diz o soberano Senhor, visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Oholá e Oholibá? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos, até os seus filhos que elas geraram para mim sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou no belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você haveria colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus fora trazidos do deserto junto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora
a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela. Dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano Senhor, que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 24. A panela. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ponha a panela para esquentar. Ponha para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água e cozinhe tudo que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor. Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acenda o fogo. Cozinhem bem a carne, misturando os temperos e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. A morte da mulher de Ezequiel. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou, você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi, esta palavra do Senhor veio a mim, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição, os filhos e as filhas que vocês deixaram lá
cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal, vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta, você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 23 nos ensina que a infidelidade espiritual é uma traição ativa contra Deus. A imagem de duas irmãs adúlteras, Oholá e Oholibá, representa a decadência moral e religiosa de Samaria e Jerusalém. Ambas abandonaram o Deus da aliança para buscar segurança política em outras nações e se envolver com seus ídolos. Mas Deus, como um esposo justo e zeloso, não ignora a traição. Ele julga e nos alerta com severidade. Não brinque com a sua aliança. Ezequiel 23 foi escrito durante o exílio babilônico, nos anos anteriores à queda definitiva de Jerusalém, em 586 a.C. O profeta está entre os cativos na Babilônia e mais uma vez denuncia os pecados de Jerusalém. Os capítulos, ou melhor, o capítulo, se conecta diretamente com Ezequiel 16, mas agora traz uma variação importante. Deus fala de duas irmãs, Samaria, Oholá, e Jerusalém, Oholibá, que simbolizam os dois reinos que outrora formaram Israel. Essas irmãs pertenceram ao Senhor, elas foram escolhidas, amadas e cuidadas, mas desde o início, na juventude, se entregaram à prostituição, uma metáfora para suas alianças políticas e idolatria. Oholá cobiçou seus amantes, os assírios. Samaria fez a aliança com a Assíria, confiando em sua força militar e incorporando seus deuses. Mesmo sendo do Senhor, entregou-se à infidelidade. A lista dos amantes, os governadores, os comandantes e os cavaleiros, mostra o fascínio político e cultural que dominava o coração do povo. Ezequiel denuncia que a idolatria começou cedo e nunca foi abandonada. Por isso Deus a entregou nas mãos dos seus amantes. Versículo 9. A Assíria, antes aliada, tornou-se inimiga e destruiu Samaria. Ela foi despida e se tornou provérbio entre as mulheres. Versículo 10. Oholibá foi mais depravada. Versículo 11. Jerusalém viu a queda da sua irmã, mas não aprendeu. Pelo contrário, dobrou sua idolatria. Desejou os mesmos assírios e depois os babilônios, homens desenhados nas paredes. Versículo 14. Indicando fascínio cultural e militar. A descrição é vívida: turbantes, cinturões, tronos, tudo seduz Jerusalém. Ela envia mensageiros para se aliar com os caldeus e se deita com eles, mas depois, enjoada, os rejeita. Deus também se enoja. Afastei-me dela, desgostoso. Versículo 18. A idolatria se transforma em algo grotesco. A linguagem se intensifica com imagens chocantes para ilustrar a profundidade da depravação, lá no versículo 20. A sentença de Deus começa com um novo tom. Portanto, Oholibá, versículo 22, ele trará contra ela os mesmos amantes que ela buscou. Babilônios, caldeus, soldados, todos se tornarão seus juízes. Eles virão armados com carros e multidões. Deus diz: entregarei você para o castigo deles. Versículo 24. A humilhação será extrema. Cortarão nariz e orelhas, símbolo de desfiguração e vergonha pública. Versículo 25.
Levarão seus filhos, a deixarão nua e exporão tudo o que ela escondeu. A imagem do cálice, dos versículos 31 ao 34, simboliza o juízo divino. Ela beberá até o fim, com zombaria e horror. Ao final, Deus resume: você se esqueceu de mim e vai sofrer as consequências. Versículo 35. A infidelidade tem custo. Ezequiel quer que a sua audiência entenda: a destruição de Jerusalém não é um erro político, é juízo divino, justo e merecido. O profeta recebe uma ordem clara: julgue Oholá e Oholibá. Mostre a ela suas práticas repugnantes. Versículo 36. O caso agora se apresenta com termos legais. As acusações são sérias. Cometerão adultério, há sangue em suas mãos. Versículos 37. Mataram seus filhos e os ofereceram a ídolos, uma referência direta ao sacrifício infantil. Mais do que isso, entraram em meu santuário no mesmo dia. Versículo 39. O sincretismo religioso é o auge da ofensa. Adoram ídolos e tentam manter a aparência de piedade. A descrição da sedução é grotesca. Banhos, maquiagem, joias, festas públicas, incenso e óleo do próprio templo sendo usados para atrair homens. E no final, homens justos a julgarão como adúlteras. Versículo 45. O veredito é claro. A sentença final é pronunciada com autoridade. Chame uma multidão contra elas. Versículo 46. O povo será punido por meio de guerra, destruição, espada e fogo. Suas casas serão queimadas, seus filhos mortos, suas vidas despedaçadas. O propósito é claro: dar fim à lascívia na terra. Lá no versículo 48. Deus quer que o povo tema que aprenda com o juízo. A tragédia de Samaria e Jerusalém serve como advertência a todos. Todas as mulheres serão advertidas. Ao final, Deus declara: você sofrerá o castigo, saberá que eu sou o Senhor Yahvé. Versículo 49. O objetivo de todo juízo é revelar quem Deus é: santo, justo, zeloso. No plano escatológico, Ezequiel 23 antecipa o juízo de Deus sobre a falsa religião, como está escrito em Apocalipse 17, onde a grande prostituta se embriaga com o sangue dos santos. A linguagem é similar: adultério espiritual, aliança com reis, luxúria, vinho do furor, destruição pela espada. Jesus também denuncia Jerusalém como cidade que mata os profetas. Lá em Mateus 23, versículo 37, ele chora por ela, sabendo que não se arrependeria. E quando os discípulos apontam para a beleza do templo, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. A infidelidade que começou no Egito, passou por Samaria, cresceu em Jerusalém e culminou na rejeição do Messias. Mas Deus, em sua graça, oferece redenção àqueles que se arrependem. A Nova Jerusalém de Apocalipse 21 é a resposta final à infidelidade, uma noiva pura, adornada para o seu esposo. Ezequiel 24 nos ensina que não há lugar sagrado que substitua um coração purificado. Mesmo que o templo ainda estivesse de pé em Jerusalém, a podridão do pecado contaminava tudo. Deus mostrou ao povo com palavras e com dor que o juízo estava decidido e que até a glória do templo seria tirada. Isso nos ensina que tradições religiosas não salvam e que Deus leva a sério a impureza espiritual. Ezequiel 24 marca um ponto de virada radical no ministério profético de Ezequiel. Segundo a data especificada no versículo 1, esse oráculo foi recebido no 10º dia do 10º mês no 9º ano do exílio de Joaquim, o que corresponde ao início literal do cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. A primeira parte do capítulo, dos versículos 3 ao 14, traz uma imagem poderosa. Deus manda Ezequiel contar uma parábola para a nação rebelde. Versículo 3. A ordem é colocar água numa panela, colocar os melhores pedaços de carne e ferver tudo. Versículos 3 ao 5. Superficialmente parece um banquete, mas logo o tom muda. Ai da cidade sanguinária. Versículo 6. A panela representa Jerusalém, a carne, seus habitantes. O fogo é o juízo divino.
Mas o problema está na crosta que não sai, o pecado arraigado da cidade. O texto usa a imagem de uma panela com sujeira que não se remove nem com fogo intenso. Ezequiel revela que nem mesmo os melhores pedaços escaparam da contaminação. Todos estavam impuros, mesmo aqueles que pareciam mais escolhidos. A crítica se aprofunda com a menção ao sangue derramado, no versículo 7. Em vez de seguir a ordem de cobrir o sangue com terra, o povo derramava sobre a pedra nua. Isto mostra o orgulho no pecado, sem vergonha e nem arrependimento. O versículo 10 adiciona um detalhe irônico. Os temperos e o cozimento simbolizam o prolongamento do juízo. Nada será aproveitado. A panela será posta no fogo até brilhar, de tão quente, e mesmo assim a crosta não sairá. Versículo 12. A impureza de Jerusalém era como lascívia. Versículo 13. Ou seja, corrupção moral e espiritual intencional. Deus encerra o oráculo dizendo: Eu, o Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade. Versículo 14. É a sentença final. O tempo da misericórdia havia passado. A segunda ação profética é ainda mais dolorosa. Deus anuncia que com um único golpe tiraria de Ezequiel o prazer dos seus olhos. Versículo 16. Ezequiel não deveria lamentar, chorar ou participar dos rituais de luto. Versículo 17. Ele deveria continuar como se nada tivesse acontecido, usando turbante, sandálias e não comendo o alimento do luto. Ezequiel obedece. De manhã falei ao povo e à tarde minha esposa morreu. Versículo 18. No dia seguinte ele se levanta e segue como se fosse um dia normal. O povo, chocado, pergunta: o que essas coisas significam para nós? Versículo 19. A resposta de Deus por meio do profeta é devastadora. Estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos. Versículo 21. O templo seria destruído, e assim como Ezequiel não pôde lamentar sua esposa, o povo também não choraria seus filhos mortos. Versículo 23. Em vez disso, apodreceriam nas suas iniquidades e gemeriam uns aos outros. A última palavra desta sessão é: quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Versículo 24. A dor confirmaria a verdade da palavra profética. A destruição não anularia Deus, ele o revelaria. O capítulo termina com uma nota solene e esperançosa. Deus diz que no dia em que Jerusalém cair, um sobrevivente virá trazer a notícia a Ezequiel. Versículo 26. E naquele momento sua boca será aberta. Versículo 27. Essa referência conecta com o chamado do profeta em Ezequiel 3, onde Deus havia restringido sua fala até o momento do cumprimento. Agora, a abertura da boca representa o fim da era do juízo e o início de uma nova fase, a restauração. Embora Ezequiel 24 trate de um evento histórico específico, o cerco e a queda de Jerusalém em 586 a.C., ele também antecipa um padrão que se repete no Novo Testamento, o juízo sobre estruturas religiosas corrompidas. Jesus, em Mateus 23, versículos 37 e 38, lamenta por Jerusalém e anuncia: eis que a casa de vocês ficará deserta. Em Mateus 24, 1 e 2, ele prediz a destruição do templo. O juízo novamente viria, pois o povo mais uma vez rejeitou o Senhor. A conexão se intensifica em Lucas 19, versículos 41 ao 44, quando Jesus chora por Jerusalém por não reconhecer o tempo da visitação. Tal como nos dias de Ezequiel, Deus estava presente, mas o povo não se importou. Além disso, o ensino de Jesus rompe com a teologia do templo como único lugar da presença divina. Em João 4, dos versículos 21 ao 24, ele afirma que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não depende mais de edifícios ou tradições, mas de um coração transformado.
Amém. Que nós possamos entender a seriedade do pecado. Deus é paciente, mas chega um ponto em que o juízo é inevitável. E não importa o quão sagradas sejam as estruturas, se o coração está contaminado, tudo será purificado pelo fogo. Amém? Que Deus nos guarde e nos dê uma direção para a vontade dEle, para que nós estejamos sempre no centro da vontade do Senhor, agradando o seu coração. Que possamos fazer isso com um coração sincero, um coração de adoração, de adorador, que adora o Pai, em espírito e em verdade. Que Ele te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.